O Sol fraco no mapa astrológico? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, né? Já que eu critico a tabela de dignidades e debilidades, especialmente da astrologia chamada astrologia tradicional, que, a meu ver, está defasada e errada. Aqueles termos, aquelas faces, para mim, os decanatos da astrologia moderna são mais assertivos e foram corrigidos. Os astrólogos modernos perceberam que a nova tabela funciona mais. E o Dorotheus de Sidon, ele escolheu aqueles termos e faces, inclusive os termos têm tamanhos diferentes, o que já é uma coisa muito estranha. Um planeta manda um monte de graus e outro manda um pouquinho de grau, dependendo do signo. Ele escolheu baseado no setenário, de só ter 7 planetas, né? E essas regências da astrologia antiga, que os astrólogos negacionistas não querem implementar os novos planetas, ou seja, eles dão uma astrologia que não está completa, porque qualidades de Plutão não vão ser alcançadas por Marte, qualidades de Netuno não vão ser alcançadas por Júpiter, qualidades de Urano não vão ser alcançadas por Saturno. E por que eu digo que a tabela está errada? Porque eles leem, por exemplo, que Mercúrio está exaltado e domiciliado em Virgem. Isso é uma bobagem. Mercúrio está exaltado em Aquário, que é onde ele mecaniza sua informação, automatiza sua informação e torna tudo mais rápido no campo da informação, comércio, eletrônica, junto com Urano, sua oitava superior. Então, eles leem, por exemplo, Peixes, exílio e queda. E não é, ele é só exílio porque ele está oposto ao domicílio em Virgem. E tem muitas outras exaltações de domicílios que acontecem, por exemplo, de Plutão, que ele é visto por uns exaltado num lugar, eu vejo em outros, e assim por diante. Então eles fazem essas somas, eles ignoram até, ou dizem que é apenas informações suplementares, a questão dos aspectos, a questão do Sol, e isso não é verdade. E por isso eles fazem conta errada. Para chegar, por exemplo, tem um monte de conceitos da astrologia tradicional que já são defasados, que não fazem sentido. Como, por exemplo, quando vai ler uma carta natal, eles querem dar mais importância ao ascendente e depois disso, ainda mais importância ao regente do ascendente do que o Sol. E o Sol é a parte mais importante do mapa astral, como bem sugeriu a Liz Grene, quando ela diz que o Sol é a faísca da vida. Sem o espírito, o mapa é morto. Sem o espírito, a pessoa morre. Então, o ascendente não tem como ser mais importante do que o Sol, porque o Sol representa o espírito. Se o espírito sair do corpo, a pessoa morre, mesmo tendo a alma da Lua. Sem a mônada, o corpo morre, apodrece. Então, o ascendente não é mais importante do que o Sol. O ascendente é mais importante do que as outras casas e trabalha com as outras casas, para as outras casas. Não existe um meio do céu sozinho. O ascendente trabalha uma flecha do ascendente no meio do céu, do ascendente para o fundo do céu, e aí um movimento secundário do fundo do céu para o meio do céu, que forma um triângulo, e vão formando desenhos e códigos da vida. Né? Mas antes de continuar o assunto, eu quero dar mais uma dica de livro, já que nos últimos vídeos eu dei dica de livro. Um manual importantíssimo para os estudantes de astrologia, que é o livro completo da astrologia. Uma astróloga renomada, que tem doutorado, que estuda autoconhecimento, e tem 2 livros importantes no Brasil, que é esse, o livro completo da astrologia, da astróloga Chris Brandt Risk, M.E., né, que tem também um outro livro completo de previsões. Então ela faz configurações complexas e ensina uma forma, tem muito conteúdo nesse livro, fala das casas, das configurações, do desenho do mapa, das cúspides, e tem vários mapas de famosos aqui que eu vou destacar, observando por ela, também dando meu
conhecimento, tem os desenhos dos mapas. É um livro muito bom para quem estuda astrologia, né? É só procurar aí na editora Madras que vende esse livro. É um livro cheio de conteúdo. Ele é bem grosso, tem bastante conteúdo. Uma astróloga e escritora bem conceituada nos Estados Unidos. E você que estuda astrologia, tem muitos outros manuais aqui que eu vou indicar. Mas por enquanto, eu estou falando do Sol, eu vou indicar esse livro aqui, que é um livro muito bom para você, astrólogo iniciante, ou para você que gosta de astrologia, ou mesmo para você que é astrólogo profissional, é um livro muito bom. Mas voltando à questão do Sol, essa questão de ver o Sol como maléfico, porque diz que ele queima os planetas, ele coloca o planeta próximo em combustão, como negativo, isso vem da astrologia védica, né? Tem muitos autores védicos que diz que ele queima os planetas e tal. Isso acontece na Cabala, por exemplo, eles falam que você não pode olhar para Deus. Se você estiver muito próximo de Deus, você vai se queimar. Por isso que os hebreus tinham medo de falar com Deus. E a mesma coisa acontece com o fogo. Você não pode dizer que o fogo é negativo. Ele pode cozinhar o seu alimento, ele pode aquecer sua água, ele é importante. Nós temos o elemento fogo no nosso corpo, mas ele demais, ele nos queima, ele nos mata. Então não é por isso que o sol é negativo. O sol é a luz, ele é o espírito. Ele é o espírito. E não precisa definir se ele é positivo ou negativo. Ele é essencial. Ele é o planeta mais essencial. Sem ele, não existe vida. É a partir dele, do contato dele, que o espírito é colocado no nosso corpo e que nós passamos a existir. O nosso orixá passa a existir a partir desse sopro de vida. Não é a cabeça, o ori, como os iorubás dizem, não. Né? É o espírito que o Lorum nos dá. Então, como identificar um sol fraco? As definições vão dizer que é quando ele está em Libra, porque ele está num signo de detrimento, ou em Aquário, ou na casa 11, que é uma casa maléfica, mas isso também vem dos Vedas, de achar que determinadas casas são maléficas, determinadas casas são benéficas. Isso é mais uma baboseira da astrologia antiga e dos Vedas, da astrologia kármica, da astrologia helenística. Não existe casa maléfica. Por exemplo, a casa 6, você vai ver todo astrólogo, o védico ou tradicionalista, dizer que a casa 6 é uma casa maléfica. Como a casa 6 pode ser maléfica se ela simboliza saúde, se ela simboliza trabalho? Então eles definiram diretamente como doença. Não existe uma casa de doença, ninguém nasceu para ser doente, você é formado para ser saudável. Ah, se tem um planeta Marte na casa 6, é doença, é nervosismo, é hipertensão, é não sei o quê. Não. Ele pode significar sua energia, sua força, que você vai ser um lutador, você vai ser um guerreiro, você vai ter um músculo forte. Então, isso é papo furado. A casa 6 não é maléfica. Isso são definições da astrologia antiga. Né? A casa 8 é maligna. Ah, é morte. A casa 8 não é só morte. A casa 8, além de ser sexo, ela é também magia, ela é transformação, ela é superação. É por isso que muitos leem a questão de Plutão como a fênix, como a reformação, a cura de uma doença, a reformulação das células para curar um câncer. Ele não é a astrologia antiga que define Plutão como maligno, ele não é maligno. Até porque a morte, ela é uma questão de debate filosófico muito profundo, se ela é completamente negativa ou positiva. Isso vai depender do ponto de vista, da cultura, da sua espiritualidade, do que você vê a morte como a importância que ela tem no seu destino. A casa 12, por exemplo, é vista como maligna. Não é. Ela é você, o seu lado oculto, o seu interior, o seu espiritual, a sua ligação com Deus, sua mediunidade. E aí eles veem, por exemplo, Mercúrio lá como em queda e como exílio. Ele não está em queda lá. Ele está apenas exilado. Ele não está os dois detrimentos lá de queda e exílio. Isso é por causa da contabilidade errônea de ler ele como exaltado e domiciliado em Virgem. Mas ele é só domiciliado em Virgem.
Mas como você vai ver o Sol fraco, Sol negativo? Como eu disse, tem os conceitos técnicos da astrologia sobre a casa 7, sobre ele estar em Libra, sobre ele estar em Aquário. O que é uma mentira. Em Libra, aqui no Brasil, por exemplo, começa o quê? Começa a primavera, né? Está no meio da primavera, tanto que Vênus é ligada às flores, a estação das flores e tal. Ah, mas no hemisfério norte não é. Mas nós estamos aqui no hemisfério sul, então é por isso que não adianta você qualificar ou quantificar um signo como negativo ou como positivo. Ele não existe signo positivo nem negativo. Existe um signo necessário para o seu desenvolvimento. Não existe planeta negativo ou positivo. Então, o Sol, como eu disse, ele é o espírito, ele simboliza o espírito, ele é a luz do mapa. Então, o Sol é fraco. Quando você examina a sua carta natal e você percebe que ele não consegue lhe dar luz. Quando, por exemplo, ele está numa casa vista que deixa ele fraco, esse é um dos primeiros princípios. Sempre dá fazer aquela conta lá do Doroteus de 5 pontos, porque ele está em domicílio, de menos tantos pontos, porque ele está em exílio. Não. Basta dizer que ele não está numa casa favorável. Se ele está atacado, aflito por aspectos, especialmente aspectos de planetas importantes que tiram a sua luz. Por exemplo, o regente do meio do céu, que não vai deixar você andar, você progredir. O regente da sexta casa, que aí pode tirar um pouco da sua vitalidade, ou atacado pelos planetas visto como maléficos, mas não é bem esse termo, não gosto desse termo de ser chamado de maléficos. São aqueles que têm assuntos desagradáveis para a nossa vida, como por exemplo a morte, como por exemplo a pobreza, vista em Saturno. Então, o Sol fraco, ele não é um fator só por ele estar pelo signo de Libra, ou estar em Aquário, ou estar na casa 11, ou estar na casa 7, mas depende da configuração inteira do mapa. Se ele limita o regente do seu ascendente, se ele desafia o regente do seu ascendente, por exemplo, um Sol de uma lua balsâmica, que tira o vigor do Sol, se ele está, o seu signo de vitalidade é Áries, e Marte, que é o regente de Áries, está combusto, o Sol está torrando a energia dele e você não vai ter ação para agir. Então isso causa um certo veneno, né? Certa acidez que faz com que o Sol seja negativo. Então são vários fatores que o astrólogo tem que analisar, não apenas por uma tabela, uma tabelinha de somas por posição dele, de posição de signo e casa, mas por configuração geral no mapa, o que ele representa no mapa, não só o que ele representa por signo e casa, mas o que ele representa nos assuntos do mapa, as configurações que ele faz, os desenhos que ele faz e a projeção que ele vai ter. Por exemplo, ele nasce muito mal aspectado, mas em alguns anos de vida, pela progressão secundária, ele forma um aspecto muito bom. Então ele é um Sol que ele é desafiador, mas ele não é negativo, porque à medida que você vai desenvolvendo, ele vai aumentando a luz. É como você colocar um celular para carregar, ele está descarregado, você botou na tomada, breve ele vai estar carregado. Então, depende que você nasce com um aspecto muito tenso, mas com 2 ou 3 anos de vida, ou até mesmo até 7 anos de vida, aquele aspecto por progressão, ele se desfez e o Sol brilha, ele vai lançar o seu brilho. Então você não tem que ver apenas a posição natal dele, mas o progresso que ele vai ter depois que você nasceu. E tem gente que nasce com o Sol muito bem configurado e progredindo ele alguns anos de vida, ele vai dar uma adolescência ruim, complicada, porque ele vai formar por progressão aspectos muito ruins, vai passar por trânsitos muito ruins na sua adolescência, na sua formatura na escola, nos seus primeiros anos
da idade adulta, na sua vida profissional. Então você não tem que ver o Sol apenas pela posição natal, mas as possibilidades que ele tem de trazer coisas boas ou ruins para a sua vida. Então por isso que não basta apenas somar sua carta natal, porque você pode ser um nativo que nasceu com uma carta natal vista como negativa, como limitadora, o Sol parece ser fraco, mas com alguns anos de vida, você se torna numa pessoa privilegiada que você ganha uma certa graça, né? Você ganha uma certa bênção. Eu já vi pessoas que nasceram raquíticas, quase morreram na infância, depois cresceram e tornaram pessoas adultas, bonitas, saudáveis, de sucesso. Outros que eram gago na infância, que parecia que não tinha nenhum futuro, que parecia que não tinha desenvolvimento quando cresce, se torna um profissional de sucesso. Então você não tem que analisar o Sol apenas pela posição natal dele, se ele está aflito por causa desse signo, mas o movimento que ele é capaz de fazer, né? Tem pessoas que nascem, por exemplo, com o Sol bem aspectado, mas ainda na infância o Sol vai passar por eclipse na progressão, o Sol vai passar por aspectos bem limitadores nas progressões, nas revoluções solares. Então, o astrólogo ele tem que ter uma visão muito além de tabelas, uma visão muito holística, empírica, espiritualizada, para você determinar se um signo é maligno ou uma casa é maligna, como se faz facilmente nos manuais e na astrologia tradicional, é um erro. Você tem que determinar se a sua carta natal torna um signo insuficiente, se torna um signo perigoso para você. Não existe signo ruim, existe o signo que pode ser mais desafiador para você. Então, para analisar se o Sol é forte ou é fraco, tem que observar, além da posição dele por signo, por casa, os aspectos. Tem que analisar a força dele num todo dentro da sua carta. E ele é, sim, o ponto mais importante da carta de todo mundo. Ele é um ponto ilegível, então ele só seria importante se ele fosse o Hillig, se ele fosse eleito o doador da vida. Ele é o doador da vida, ele é o principal doador da vida, sempre foi e sempre vai ser. Aquela conta é besteira. Sem o espírito, todo mundo morre. A diferença é se você tem um Hillig forte ou fraco, um Hillig doentio ou de vitalidade, mas ele sempre vai ser o Hillig. A roda da fortuna como Hillig foi um erro, a astrologia tradicional colocar, porque ela é só um ponto, uma soma com o ascendente, com a lua e com o sol. Ela não é uma entidade como um planeta é, como o sol é. A lua nova ou lua cheia antes do nascimento, outra besteira. Qual é a influência que a lua cheia ou lua nova vai ter antes do nosso nascimento, se já estamos formados no ventre da mãe, faltando pouco tempo para nascer? Se fosse a lua nova lá, 9 meses atrás, eu não digo nada, mas antes do nascimento, é besteira. Isso aí é besteira. O ascendente, seu Hillig, é besteira. Como eu disse, ele representa o corpo. Ele não é a luz. Sem luz, ele é um corpo morto, que apodrece. Sem o sol, ele apodrece. A lua é secundária. A lua é o satélite da Terra. A lua só tem luz através do sol. Se o sol é fraco, a luz dela vai ser fraca. Se ele é fraco para ser o Hillig, como é que a lua vai ter força se ela não recebe luz forte desse sol? Então ele é fraco se ele não consegue dar luz, se ele não consegue dar uma boa luz à lua, uma lua cheia bem aspectada, uma lua crescente bem aspectada. Se o dispositor dele olha mal para a lua ou não, se o dispositor da lua olha mal para o sol ou não, se o dispositor, o regente do ascendente olha bem para o sol e a lua ou não. O regente do ascendente, ele dá as cores do ascendente. Mas o ascendente, é um ponto no signo, tanto que ele está marcado lá. Tem sistema de casas que você usa, que a primeira casa não começa do ascendente. A primeira casa está lá dentro do signo e o ascendente está dentro do primeiro signo. É um sistema diferente. Assim como o meio do céu tem a 10ª casa e o meio do céu está lá dentro dela. É um outro sistema. Então, ele é um ponto independente
do regente ou não. Ah, para observar o ascendente tem que olhar o regente. Independente do regente onde ele está, ele é um ponto. Se o seu ascendente é touro, suas características são taurinas e o regente, esteja onde ele estiver, é que vão amenizar, ou beneficiar, ou diminuir, ou aumentar as características desse ascendente que está num grau, o grau daquele signo é que vai mostrar a característica daquele ascendente. Um planeta que está próximo ao ascendente em conjunção, mesmo que ele não seja o regente, ele é só um visitante, ele é só um inquilino. Não, ele é um mensageiro ali, como um anjo que veio trazer uma cor nova, uma bênção nova. Se ele está ali, por exemplo, Júpiter em conjunção com o ascendente, mesmo que ele não seja regente, ele vai interferir nas suas características físicas, nas suas características de imagem, na sua aparência. Então, não perca tempo com essa questão da astrologia tradicional que está ultrapassada. Aquelas somas, aquela tabela, ela está defasada e está errada. Os astrólogos modernos, por exemplo, colocam Netuno se exaltando em Câncer. O que Netuno tem a ver com Câncer, a não ser por ser de água? Ele tem muito mais a ver com Sagitário, com a busca espiritual, quando ele se eleva, ele busca, ele quer viajar, atrás do príncipe encantado que vem num cavalo, é Sagitário. Então, Mercúrio, ele se exalta em Aquário, ele não se exalta em Virgem. Então aquela tabela está errada. Quem lê por aquela tabela os mapas de astrologia tradicional está fazendo sua análise errada. É o relatório tal, está errado. Outra coisa, não faz um mapa sem a hora exata do mapa. Faz sim. Não tem toda essa diferença. Eles querem a hora exata do mapa, só querem fazer a hora exata do mapa. É importante observar o acidente, mas eu disse, o mais importante é o Sol. O Sol é o mais importante do mapa. Alguns minutos a mais ou a menos, vou fazer a retificação para não ver a hora quebrada, a hora arredondada. O ascendente só muda de 2 em 2 horas. A lua é rápida, mas mesmo assim ela muda alguns graus ali, não vai mudar muita coisa. A lua é só um gatilho depois do sol. O mais importante é o sol. O mais importante são as características do seu signo. Você quer usar nakshatras, que nem os hindus usam, que nem os védicos usam? Usa a Naimancha para 0 grau tropical e não para 0 grau sideral ou védico. Usa para 0 grau tropical e dá para usar os mesmos dashas, subdashas, nakshatras e fazer uma leitura muito melhor com os signos tropicais, que é muito mais bem organizado do que os védicos. Tá olhando a estrela tal, estrela polar, o ponto vernal. Papo furado, ninguém sabe mais o significado das estrelas, aqueles mitos, aquelas coisas antigas. Hoje em dia inventaram para dizer a cabeça do cachorro, a estrela que está na boca do cachorro, que está na boca do leão. Não tem nada a ver. A astrologia tropical, moderna, contemporânea, é que está melhor organizada. E para terminar, volto a relembrar desse livro Astrologia Completa. Livro de Astrologia Completa da Chris Brent Risk Me, da editora Madras. Um livro cheio de conteúdo e tem vários mapas de famosos. Quando eu tiver tempo aqui, eu vou mostrar qual é os famosos que tem aqui. Tem John Kennedy, George Bush, tem um monte aqui de famoso aqui que ela analisa, faz uma análise muito boa e eu vou dar o meu pitaco nessas análises. Então, para terminar, o Sol fraco é aquele que não consegue dar luz ao seu mapa e à sua vida. Não dá uma boa luz ao seu ascendente, não dá uma boa luz ao seu meio do céu, não dá uma boa luz à sua lua e não se dá bem com o dispositor dele, está mal configurado, está mal posicionado e, o principal, quando a sua vida começar a andar, tem que observar a progressão dele, se ele tem chance de progredir por sucesso ou por fracasso. Tem uma criança que nasce linda, perfeita, morre cedo, não é só pelas configurações da carta natal, é as configurações progredidas que levam ela a adoecer, com alguns aninhos de vida e pode morrer depois. Então, axé a todos.